Olá, crianças, tudo bem? Pessoal, hoje nossa aula é de história, certo? E nós vamos falar sobre os governos gerais, né? A gente vem numa sequência onde a gente primeiro viu as expedições, depois a gente viu o sistema de capitanias hereditárias e agora nós vamos ver os governos gerais. Tudo começa com as expedições, né? Que sabidamente não deram certo. Depois, por não dar certo as expedições, o rei de Portugal resolve implantar as capitanias hereditárias. E as capitanias hereditárias também não deram certo, e aí o rei resolve implantar o sistema de governos gerais, e a gente vai ver o que foi esses governos gerais. Primeiro, os governos gerais começam no ano de 1548, certo? O que o rei pretendia com esses governos? Primeiro, ele queria, antes de mais nada, né, centralizar o poder. Ou seja, deixar o poder, né, o controle da colônia, da terra descoberta, na mão de uma pessoa só. Depois, ele queria fiscalizar, ou seja, ele queria ter a noção de tudo que estava acontecendo aqui no Brasil. E o governador iria ser o elo que iria reportar, né, dar as informações que ele precisava saber. E depois ele queria, né, controlar, né, ou acabar controlar o contrabando de madeira, né? Que era contrabando, no caso seria o furto, o roubo, né? Que era feito por Inglaterra e França, certo? Então esses eram os três principais pontos, né, que o rei pretendia com os governos gerais, certo? Então vamos falar do começo desse governo, certo? Esse governo, ele começa na Bahia, certo? O primeiro governo geral se instalou no estado da Bahia, certo? E quem foi esse governo geral, certo? Esse primeiro governador tinha o nome de Tomé de Souza, certo? Então, o primeiro governador geral do Brasil foi Tomé de Souza, certo? E o que foi que Tomé de Souza fez como governador geral, né? Primeiro, em 1549, ele funda a cidade de Salvador, ok? Que nós conhecemos hoje como a capital da Bahia, né? E Salvador, antes de mais nada, foi a primeira capital do Brasil. Quando Tomé de Souza veio para o Brasil, ele trouxe colonos, ou seja, pessoas de Portugal para morar aqui, ele trouxe família, né? E ele trouxe também alguns padres jesuítas, né? Entre eles um padre muito famoso, que era o padre Manuel da Nóbrega, ok? O governador geral
né? Também Tomé de Souza, ele tinha, no governo dele, ele precisava estruturar o governo dele, já que ele não conseguiria fazer tudo sozinho. Então ele precisava de 3 peças, né, muito importantes no governo, né? Na verdade, 3 cargos, né? Ele precisava de um ouvidor-mor. Ele precisava também de um provedor-mor. E ele precisava ainda de um capitão-mor. Certo? E cada uma dessas pessoas tinha uma função específica dentro do governo geral. O ouvidor-mor, ele era responsável pela ordem e pela justiça, certo? Ou seja, se tivesse algum problema, né, entre pessoas, ele funcionava como se fosse um juiz, né? Se tivesse um problema entre pessoas, ele definia quem tinha razão. Se acontecesse alguma espécie de crime, ele dizia qual era a pena que aquela pessoa que cometeu o crime tinha que pagar ou não. O nosso provedor-mor do governo geral, ele era responsável pelo dinheiro, né? Ou seja, era responsável por arrecadar o dinheiro e dar o destino que aquele dinheiro tinha que tomar. E o capitão-mor, qual era a função do nosso amigo capitão-mor? O capitão-mor era responsável pela defesa do litoral, certo? Era responsável pela defesa do litoral. A defesa do litoral sempre foi uma grande preocupação, né? Já que as outras nações sempre estavam invadindo o litoral em busca do pau-brasil, certo? E o que foi que Tomé de Souza, né, fez de, entre aspas, importante durante o seu governo, né? Tomé de Souza, né, criou um movimento chamado Entradas, né? E qual era o objetivo dessas entradas? Antes de mais nada, as entradas visavam capturar índios, certo? Capturar índios era a primeira função. Depois de capturar índios, eles queriam encontrar minérios, ou seja, riquezas, pedras preciosas, né? Tomé de Souza também foi o responsável, né? Isso aqui são as entradas, certo? Aqui já é outra ação dele. Ele incentivou a criação da agricultura e da pecuária, certo? Então, o movimento de pecuária e agricultura também começou no governo de Tomé de Souza. A agricultura, pessoal,
é a plantação, certo? Naquela época, principalmente da cana-de-açúcar. E a pecuária é a criação de gado, certo? Outra coisa, em 1553, Tomé de Souza deixa o governo geral, certo? Tomé de Souza deixa o governo geral. E aí o que é que o rei faz? Manda um outro governador, certo? Depois de Tomé de Souza, o governador agora passa a ser Duarte da Costa, ok? Segundo governador, certo? E aí Duarte da Costa chega e começa o seu governo no ano de 1500. Deixa eu me lembrar aqui. 1553. Ok? Pronto. Começa o governo de Duarte da Costa. Tio, e aí o que foi que esse Duarte da Costa fez? Né? Primeiramente, Duarte da Costa, na sua caravana, trouxe o seu filho Álvaro da Costa, certo? Era muito comum os governadores trazerem a família e implantar esses membros dentro do governo deles. Essas pessoas tinham funções específicas. Álvaro da Costa tinha a função também de capturar índios, certo? Capturar os indígenas. Ok? Tipo, para que o governador geral queria esses indígenas? Ora, pessoal, se eles estavam implantando um sistema de agricultura e pecuária, é muito natural que eles queiram mão de obra para fazer esse serviço, certo? Como os colonos que eles tinham não eram suficientes, a ideia que eles tinham para resolver o problema era capturar os índios, escravizar os índios e obrigar os índios a fazer esse trabalho, né? Só que, na época, tinha um bispo que não concordava com esse sistema, né? E esse Álvaro da Costa, filho do Duarte da Costa, acabou tendo diversos problemas nesse segmento. E aí o bispo resolve pegar um navio e ir se reportar ao rei, para explicar ao rei o que estava acontecendo aqui. Só que o navio do bispo afunda na viagem, ali no litoral do estado de Alagoas, né? E eles foram tirados do mar, após o navio afundar, por índios, né? Só que, para o azar deles, esses índios, eles tinham por hábito comer carne humana, né? E os índios acabaram devorando toda a tripulação que tinha afundado junto com o navio, né? E aí acabou o problema com o bispo. Duarte da Costa, ele ainda teve problemas, né, com a invasão, com a questão dos franceses, né? Os franceses no governo dele, junto com os índios tamoios, né, que fundaram lá um movimento, os franceses se encostaram nesses índios que estavam fazendo esse movimento e guerreavam contra as tropas do governador, né? Então, Duarte da Costa, ele enfrentou esse problema, né? No governo dele, os jesuítas fundaram o Colégio São Paulo de Piratininga, né? Como um ato importante. Fundaram o Colégio São Paulo de Piratininga. Esse colégio, futuramente, se transformou numa vila, num povoado, né? E mais na frente ainda, se transformou no que hoje é a cidade de São Paulo,
certo? Então, uma coisa que é importante a gente perceber. O governador anterior, Tomé de Souza, fundou a capital, Salvador. Duarte da Costa acaba ali, né, no seu governo, tendo a cidade de São Paulo fundada, né? E agora nós vamos falar do terceiro governador, né? Porque em 1558, durou 5 anos o governo de Duarte da Costa. Em 1958, ele é substituído por outro governador geral, o terceiro governador, que no nosso caso será agora o governador Mem de Sá, ok? Mem de Sá ficou no governo de 1558 a 1572. Pronto, esse foi o governo de Mem de Sá. A Batalha de Mem de Sá, né, o trabalho de Mem de Sá, ele se focou mais ali pela região onde hoje é o estado do Rio, a cidade do Rio de Janeiro, certo? Mem de Sá conseguiu no seu governo, primeiramente, ele conseguiu, né, derrotar os franceses, né? Conseguiu derrotar os franceses. Esses franceses aqui ainda são os franceses do governo geral passado, né? Porque Mem de Sá pegou ainda o restante da guerra do governador atual, Duarte da Costa, né? Mas ele consegue derrotar os franceses. Isso aí foi um dos marcos do governo dele. Só que para isso, né, quem lutava na linha de frente dele era o sobrinho dele, né, Estácio de Sá, né? E o que acontece? Nessa guerra contra os franceses, Estácio de Sá morre, né? Então, Mem de Sá perde o seu sobrinho, né? Venceu a batalha, mas perdeu um membro de sua família, né? Estácio de Sá fundou uma cidade chamada São Sebastião. São Sebastião, certo? E nessa cidade de São Sebastião, ele construiu um forte, ok? Aí o que ele percebeu? Nessa batalha de São Sebastião, onde ele construiu o forte, foi justamente aí onde ele perdeu o seu sobrinho, né? E aí o que foi que ele percebeu? Ele percebeu que não era o forte que ele construiu, o lugar onde ele construiu o forte não era um lugar tão seguro, né? E ele resolveu mudar a sede do seu governo, o forte e aonde ele governava. E o lugar onde ele montou o novo aparato dele de governo foi justamente aonde hoje é a cidade do Rio de Janeiro. Então a gente tem o governador Tomé de Souza fundando a cidade de Salvador, Duarte da Costa a cidade de São Paulo, no governo dele, né, embora tenha sido fundada pelos jesuítas, e Mem de Sá, no seu governo, a cidade do Rio de Janeiro, né? Então, 3 cidades bem importantes na nossa história. Então, depois disso, Mem de Sá passou 14 anos no poder, né? E após esses 14 anos, né, depois de 14 anos, Mem de Sá acaba morrendo, né?
mas não por ataques nem por guerras, né? Eu acho que mais pela questão mesmo da idade, aguardando o seu sucessor, que só veio após a sua morte. Só que após a sua morte, o rei, né, Dom Sebastião, ele resolve dividir o governo, né? Dividir o governo geral em governo do norte e governo do sul, né? Acabando com o governo geral, já que a ideia de governo geral, né, é uma pessoa só mandando em tudo. A partir do momento que ele dividiu o governo em governo do norte e do sul, deixa de ser governo geral, já passa a ser duas pessoas comandando duas regiões diferentes, né? O governo do norte, né, fez a sua sede, né, na cidade de Salvador. E o governo do sul fez a sua sede na cidade do Rio de Janeiro. Ok? Então essa é uma pequena explanação sobre os governos gerais, certo? Junto com o vídeo, né, na descrição, no grupo que eu vou mandar, o link vai também às páginas das atividades, ok? Forte abraço, pessoal. Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau.